Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Você é bom de guardar segredo? Existem segredos que são mais fáceis, outros mais difíceis, mas principalmente quando são questões que nos envolvem diretamente, é muito complicado nós guardarmos algo que nos transmitiu bênção e transformou a nossa vida de tal forma que nós possamos ser observados pelos outros de um certo modo como irreconhecíveis em comparação àquilo que nós éramos antes, estávamos antes. É difícil guardar um segredo daquilo que mostra a sua expressão de fé, o seu vínculo com Deus, aquilo que de fato transformou você de tal maneira que as pessoas olham para você hoje e não vê a mesma pessoa que via antes. Então, quando nós falamos a respeito de segredos, existem alguns que são possíveis guardar. Outros são tão evidentes que nós, mesmo que não falemos, vai se tornar visível a todos. É aquela brincadeira que as pessoas fazem, né? Quando eu ficar rico, não vou contar para ninguém, mas haverá sinais. Quando eu não estiver bem, eu não vou falar com ninguém, mas haverá sinais. Porque a própria expressão do ser, o próprio jeito, a própria postura, o próprio estilo de vida acaba mostrando aquilo que nós estamos vivendo naquele determinado momento. Então, ao nós buscarmos viver esta nova fase de vida, naturalmente as pessoas vão perceber que existe algo de diferente ali. Também Marcos registra este fato a respeito de Jesus no seu contato com algumas pessoas. E um desses relatos está no capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 1, o versículo 40 em diante, onde o texto nos diz assim: Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então a veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo saído ele dali, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Olha o que aconteceu aqui. A lepra, né, era algo, naquele tempo, uma doença incurável que praticamente não tinha tratamento algum e era considerada uma maldição de Deus. Então, as pessoas tinham uma percepção muito ruim do que seria, né, de fato, a lepra. As pessoas não compreendiam direito como acontecia a hanseníase, né, como é conhecido hoje, mas no tempo de Jesus ainda não se tinha elementos suficientes para conhecer, para tratar. Hoje é uma doença perfeitamente tratável, curável, né? É possível fazer um bom tratamento, um bom acompanhamento. Mas naquele tempo era uma doença onde as pessoas tinham muito medo e por isso as pessoas que contraíam a lepra eram eliminadas do meio do povo, viviam em lugares próprios, isolados,
onde somente pessoas que tinham a mesma doença, o mesmo problema, estavam ali esperando a sua morte. Estavam ali apenas esperando o tempo passar e chegar o momento da sua morte. Então é isso, é este momento que esta pessoa está vivendo, este homem está vivendo. Mas o texto fala aqui no versículo 40 do capítulo 1 de Marcos, ele diz assim: aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Então, olha a expressão, em primeiro lugar, deste homem. Ele chega próximo de Jesus e ele já tem uma condição impregnada na sua mente, no seu coração, uma condição de morte. Por que que nós entendemos isso no texto? Nós temos que conhecer a cultura da época. A expressão imundo na Bíblia é muito mais um termo teológico do que uma expressão popular para esse tempo. Imundo é tudo aquilo que acelera o processo de morte dentro da compreensão hebraica, dentro da expressão dos doutores da lei da época. Então, nós temos várias citações de algumas questões de elementos imundos dentro daquilo que Deus estava preservando as pessoas naquele tempo. Então, o que tinha acontecido, né, ali para que tivesse essa compreensão? Tudo que acelera o processo de morte é chamado de imundo. Então, isso é mais uma questão teológica e espiritual do que um conceito popular. Então, nós temos, por exemplo, a carne de porco é imunda, porque acelera o processo de morte. Frutos do mar, peixe de couro. Então, nós temos uma restrição alimentar ali em Levítico 19, e tudo ali que é colocado como imundo é porque, de alguma maneira, acelera o processo de morte. E aí vem algumas pessoas e falam, mas eu não acredito nisso, porque eu conheço pessoas que viveram 110 anos ou vivem até hoje com mais de 100 anos e comem carne de porco todos os dias. Todas as regras existem exceções, mas nós não estamos falando de regra ou de exceções. O que nós estamos falando é de confiança na palavra de Deus. Deus falou que é imundo porque acelera o processo de morte, nós acreditamos assim e não discutimos com Deus, simplesmente colocamos em prática. Então, ali as restrições alimentares que Deus coloca na Bíblia, nós acreditamos que acelera o processo de morte e por isso são chamados de imundo. Assim como também a lepra acelera o processo de morte, era considerada imunda. Assim também como a mulher em período menstrual, por ela estar eliminando a possibilidade de vida, está em processo de morte, então era chamada de imunda. Então, observe que imundo é um termo teológico que está ligado ao aceleramento da morte, não tem nada a ver com limpo ou sujeira. Então, a questão que no versículo 40, quando este leproso ele se coloca de joelhos diante de Jesus e fala: olha, se quiseres, pode purificar-me, é porque nesta purificação e na própria expressão de Jesus, quando ele fala no versículo 41, que ele fala: quero, fica limpo, não é uma questão de sujeira, é uma questão de purificação espiritual, uma questão de purificação teológica. O que ele está pedindo, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode interromper esse processo de morte. Eu estou num processo de morte chamado de imundo, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode interromper esse processo de morte acelerado em que eu me encontro. E este é o primeiro ensino que nós temos que ter de Deus, que ele pode interromper qualquer processo de morte acelerado que o mundo tenta impor para nós.
nós podemos ter uma vida saudável diante de Deus, uma vida cuidada de um modo muito especial por Deus, e Deus interrompendo o processo de morte a nível espiritual, também nos garante a ressurreição para a vida eterna. Então, Deus, a nos purificar, ao nos tornar limpo, ele interrompe o nosso processo de morte, né? Seja neste momento aqui pelos cuidados, nos dando longevidade, ou na ressurreição, onde ele interrompe o processo de morte definitivamente. E ali nós estaremos totalmente limpos, totalmente purificados pelo poder de Deus. No versículo 42, ele fala assim: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante, na mesma hora em que Deus falou, em que Jesus falou, eu quero, fique limpo, né? Ele ficou limpo. A expressão de Jesus na sua humanidade, né? Usando o poder do Espírito Santo pela sua palavra, ele, né, purificou este homem que estava buscando. Mas sabe o que é mais interessante desta história? Em primeiro lugar, ser um homem leproso, que era uma doença em que a sociedade rejeitava, ele não podia estar entre as pessoas da sociedade, mas ele rompe essas barreiras e se aproxima de Jesus. Ele se aproxima pela fé, rogando de joelhos, né? E Jesus fica profundamente compadecido, como diz o texto aqui, usando a expressão do próprio texto. Mas Jesus, ele se compadeceu tanto dessa pessoa que ele deixou se aproximar, apesar da doença em que todos repugnavam, todos queriam longe. Então, Jesus, ele se permitiu que esse homem se aproximasse dele, mostrando que Jesus não está se importando quais sejam as nossas doenças físicas ou espirituais, quais sejam os nossos problemas emocionais ou psicológicos, sejam quais forem os problemas, se aproxime de Jesus, que ele não vai rejeitar você. Ele vai permitir que você se aproxime, e quando você se prostrar diante dele, reconhecer a autoridade e poder, ele vai transformar a sua vida. Agora, depois que ele transformou a vida deste homem, ele fez um alerta. No versículo 43, ele diz: fazendo-lhe então a veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, olha o que Jesus orienta para ele: guarde segredo, não conte nada para ninguém. Mas como não contar algo tão especial, uma bênção tão grande, uma bênção que se torna visível? Por quê? Porque aquele homem que estava num processo de morte acelerado, aquele homem que todos sabiam que tinha uma doença que estava acelerando a sua morte, de repente aparece são, e não é uma doença interna, né? Não é uma doença invisível aos olhos das pessoas, é uma doença que deixa marcas visíveis, né? Lesões de pele, manchas, o mau cheiro em que as pessoas ficavam, porque, como eu já disse no início, não havia nenhum tipo de tratamento, então as pessoas iam simplesmente definhando, elas iam acabando, elas iam apodrecendo em vida. Então, existia um mau cheiro muito grande e eles cobriam as feridas com panos que eram conhecidos como pano de imundícia, né? Porque ele cobria as feridas daquele que era imundo. Então, Jesus, ele se permitiu que este homem se aproximasse dele, mostrando que não importa qual seja o nosso problema, não importa qual seja o problema físico ou espiritual, se nós nos aproximarmos de Jesus,
ele vai se permitir essa aproximação e vai nos acolher e vai se compadecer de nós. E aí ele faz a advertência aqui, olha, não conte nada para ninguém. Mas como não contar nada para ninguém? As pessoas estão vendo que eu não estou mais cheirando mal. Elas estão vendo que eu não estou mais com manchas na pele, com feridas na pele, que eu não estou mais apodrecendo, que eu não estou mais naquele processo acelerado de morte. Então, como é que eu vou guardar esse segredo? E aí, ele não consegue guardar esse segredo, e mesmo que ele quisesse, ele não teria como. Agora, o que ele fez foi espalhar a notícia para todos, mas Jesus ele fala simplesmente: vá ao templo e agradeça a Deus, ofereça a sua oferta de gratidão a Deus, segundo determinado por Moisés para este caso. Siga a orientação do seu líder religioso, siga a orientação da palavra de Deus, siga aquilo que já está determinado. É isso que Jesus fala. Simplesmente siga a sua vida e faça o que tem que ser feito diante da palavra de Deus. É isso que Jesus está falando para esse homem. Siga a sua vida e faça o que é necessário diante da palavra de Deus. É isso que Jesus fala para nós hoje também. Siga a sua vida, faça o que é necessário diante da palavra de Deus. E aqui ele diz, né, no versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Observe a importância do testemunho. O testemunho de transformação, o testemunho de cura, o testemunho alegre de uma nova vida, de uma vida transformada, de uma vida limpa, de uma vida purificada por Jesus Cristo. Ele leva muitas outras pessoas a buscar Jesus também, porque esta transformação, essa cura não está restrita a algumas pessoas. Isto é para todos, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, porque Jesus sabe exatamente o que cada um necessita. Jesus sabe exatamente o que todos nós necessitamos. Então, tudo acontece ao tempo de Jesus, da maneira dele, e nós buscamos cada vez mais nos aproximarmos dele. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais ele se compadece de nós. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós entendemos o quanto nós precisamos ser limpos, ser curados, ser tratados, ser purificados pelo toque da palavra de Deus em Cristo Jesus. O quanto nós precisamos de Jesus. O quanto você precisa de Jesus. Não importa o que você precisa para ficar purificado hoje, para ficar limpo hoje. Se coloque de joelhos diante de Jesus, se aproxime dele, declare, confesse diante dele qual é o seu problema. Ele certamente vai te acolher, vai se permitir se aproximar e vai fazer com que você também fique purificado, fique limpo, porque o amor de Jesus transcende qualquer situação vexatória, qualquer situação que nós estamos vivendo neste mundo. Deixe Deus curar você em Jesus Cristo pelo Espírito Santo da maneira dele. Deixe Deus cuidar de você de um modo muito especial. Entregue a sua vida a Jesus. Busque a Jesus com intensidade. Saiba que Ele está cuidando de você e Ele vai se permitir se aproximar e vai se compadecer de você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço a ti que o Senhor esteja cuidando de um modo muito especial de cada irmão e irmã, e que todos sejam guiados pelo teu Espírito Santo
purificados e santificados pelo teu poder, e que a cada dia, Pai, eles possam testemunhar das bênçãos para que outros também sejam motivados a buscar ao Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.